Olá, boa tarde, quase boa noite. Hoje eu cheguei um pouquinho mais tarde aqui, mas não posso deixar de trazer uma palavra ao qual Deus falou ao meu coração. Primeiramente, essa palavra ela fala comigo, para que depois eu possa vir aqui e estar trazendo essa palavra para você. E ela fala comigo também. Deus esteja abençoando o seu lar, a sua casa, a sua vida. E hoje, nessa sexta-feira abençoada, sexta-feira santa, hoje um dia ao qual é compatível com o nosso tema de hoje. Ao qual nosso tema hoje é sobre angústia. Hoje nós vamos estar falando a respeito da angústia. E eu queria aqui fazer uma oração, primeiramente, colocando a sua vida e a minha vida diante de Deus. Vamos curvar nossas cabeças e vamos entregar nossa vida para o Senhor. Senhor, amado Deus, nesse momento, ó Pai, estamos aqui para glorificar o Teu santo nome, para Te exaltar, para Te engrandecer, Senhor, e dizer, Pai, que Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Deus, Tu és um Deus ao qual, Senhor, nós só temos a agradecer, Pai. O Senhor está sempre conosco. Independente do que estamos passando, seja bom ou seja ruim, o Senhor sempre está conosco. O Senhor sempre está ali pronto a nos ajudar, a nos ouvir, a estender a mão. Nós só temos que ser humildes o suficientes para reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. Para reconhecer quando as coisas, Senhor Deus, não estão indo muito bem, ó Pai. E saber que o Senhor é que é capaz de fazer todas as coisas na nossa vida. Que nada nós podemos fazer sem o Senhor. Que nada nós podemos ser sem o Senhor. Porque sem o Senhor, nada eu sou, Pai. Nada posso ser. O Senhor é que faz tudo na minha vida. O Senhor é que faz eu respirar. É o Senhor que faz eu acordar. É o Senhor que me dá força para trabalhar. É o Senhor, Pai, que faz todas as coisas na minha vida. É que me dá saúde. É que me dá uma casa. É que me dá o alimento. É o Senhor que faz tudo na minha vida. Eu por mim mesma nada posso fazer, Senhor. Senhor, que eu possa simplesmente, Senhor Deus, cada dia mais me arrepender dos meus pecados, das minhas falhas e me colocar diante de Ti. Que o Senhor nesse momento possa abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para compreender da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, a nos mostrar o que a Tua palavra quer nos dizer, Pai. Aquilo que o Senhor quer falar hoje para nós, Senhor. Que o Senhor esteja com cada um que vai estar ouvindo dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Abrindo os olhos, abrindo o coração, abrindo os ouvidos, Senhor Deus, para o entendimento da Tua palavra. Retira de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não é do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a oração que eu faço a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. E hoje nós vamos estar comentando sobre o tema, falando sobre o tema angústia. E nada mais do que hoje Gente, ficar em casa, você acaba perdendo a noção do tempo. Eu nem imaginava que hoje era sexta-feira santa. E essa palavra Deus já tinha colocado no meu coração. E bateu certinho, porque Deus é que sabe de tudo. Eu não tenho o poder de saber de nada. E hoje nós vamos estar abrindo a nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 26, versículo 36. Abra a sua Bíblia. Mateus, capítulo 26, versículo 36 em diante. Vamos estar lendo?
Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta-se de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. E essa palavra, ela é muito forte. Hoje as lutas que você está enfrentando, eu e você estamos enfrentando, será que estamos enfrentando orando? Será que estamos ali juntamente com o nosso Deus, entregando as nossas aflições, as nossas angústias na mão de Deus? Ou estamos enfrentando as nossas lutas sozinhos? Ou estamos tentando vencer as lutas sozinhos? A sua luta não é somente sua. Deus está com você. Deus está comigo. Ele não nos desampara em nenhum momento. Mas nós temos que entender, assim como Cristo entendeu, Ele, o próprio Deus, entendeu. Porque naquele momento, naquela hora, Ele se deixou dos seus poderes a partir do momento que Ele se fez carne. Deixou dos seus poderes, da sua glória, para ser como nós, para sofrermos como nós sofremos. E naquele momento, ele se entristeceu, ele se angustiou, ele sabia o que ia acontecer. E ele sabia que era necessário que fosse feito tudo o que foi feito para que hoje o véu fosse rasgado, como foi naquela época, e hoje nós pudéssemos estar aqui com Deus, acesso direto ao Pai. Nós pudéssemos conversar com o nosso Deus, pedir perdão para Deus sem ter que fazer um sacrifício de um animal, porque o sacrifício já foi feito. E Ele se entregou por mim e por você naquela cruz. Tudo que Ele sofreu naquela cruz foi por mim e por você. Ele fez isso por amor, porque Ele nos ama. E muitos rejeitam esse amor, muitos não entendem o que Deus fez por nós. Então Jesus vai lá e ora: Senhor, afasta-se de mim esse cálice, se possível for. E na segunda vez ele fala: Senhor, que eu... Depois ele voltou e disse de novo:
Meu Pai, se for possível, afasta-se de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, a sua oração, a minha oração está como? Senhor, eu quero isso. Senhor, eu preciso disso. Mas como é que Deus quer? Senhor, que seja como tu queres. Senhor, eu quero isso. Eu preciso disso, mas que seja como tu queres. Não como eu quero. Que seja como tu queres. E como é que tu queres, Senhor? Como é que tu queres, Senhor? E quando ele volta, as pessoas que estavam ali naquela vigília juntamente com ele, orando, intercedendo naquela noite, estavam dormindo. Ele estava sozinho na oração, não tinha ninguém ali ajudando ele em oração. Existem guerras, existem batalhas que vamos travar somente, só você e Deus, só eu e Deus. Que vai ter pessoas que não vai travar essa luta, esse momento juntamente com você. Que não vai estar ali do seu lado. Pode estar ali, mas não está no mesmo sentido que você orando e clamando ali. Os discípulos não conseguiram ficar acordados. Eles dormiram. Eles não conseguiram ficar 1 hora orando com Jesus. Jesus orou sozinho, ele conversou sozinho com Deus. E ele ali naquela angústia, naquela oração, mas ele não desistiu. Jesus orou 1, Jesus orou 2, Jesus orou 3 vezes. E na segunda vez ele fala assim, ó. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Nós precisamos vigiar, nós precisamos orar para que nós não possamos cair em tentação. Porque se nós não estamos vigiando, se nós não estamos orando, nós certamente vamos cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar, meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. A tua vontade. Será que nós temos pedido para que seja feita a vontade de Deus sobre a nossa vida? Será que nós temos entregado a nossa vida nas mãos de Deus verdadeiramente? Senhor, que faça a tua vontade sobre a minha vida. Ou a gente está falando assim, Senhor, eu quero isso e pronto, e acabou. Não quero saber se é a sua vontade ou não, porque é isso que eu quero. É isso que eu vou fazer, é pela força do meu braço, é pelo que eu quero. Não importa o que tu queres, Senhor. E quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Em todo o tempo que Jesus orava, que Jesus clamava ali ao Senhor, ele sempre deixava destacado que era para ser feita a vontade de Deus. Ele colocava ali, Senhor, meu pedido é esse. O meu pedido é esse, Senhor. Mas o que importa para mim é o que tu queres. O que importa para mim é a tua vontade. O que importa para mim é o que o Senhor quer sobre a minha vida. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que tu queres. E o Senhor quer a mesma coisa que eu quero. Será que o que estamos fazendo está agradando ao nosso Deus? A maneira ao qual nós estamos vivendo? Jesus fez tudo isso por amor de nós. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Ele tomou o seu lugar, ele sofreu tudo no seu e no meu lugar.
pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e como nós temos vivido. Como nós temos vivido a nossa vida corresponde ao que Jesus fez naquela cruz por nós. E essa angústia, essa tristeza, porque Jesus sabia o que ia passar e não seria fácil. Qual que é a sua angústia hoje? Qual que é a sua aflição hoje? Qual que é a sua tristeza hoje? Você está orando? Você está deixando nas mãos do Senhor? Você está pedindo para que seja feita a vontade de Deus sobre a sua vida, independente do que você está passando? Será que eu e você temos orado a Deus assim como Jesus está orando aqui, ou nós temos feito as coisas da maneira que nós queremos? Lá em João 16:33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus é que venceu o mundo. Jesus é que entregou a sua vida por amor a mim e a você. E porque Ele fez isso, hoje nós podemos ter paz. Hoje nós temos comunhão com o nosso Deus. Nós podemos pedir perdão. Nós podemos nos arrepender dos nossos pecados. Lá no Salmo 18, diz assim: versículo 6. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. 18:6. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Jesus, Deus, são a mesma pessoa, mas naquele momento ele se despiu da sua glória e se fez homem, se fez carne. E não foi possível afastar aquele cálice. Nem para Jesus era necessário que Jesus passasse por aquilo. Não foi possível afastar. O cálice que Jesus bebeu, só ele poderia beber. Não foi possível. E nós temos muitas coisas a agradecer a Deus e mesmo assim nós não agradecemos. E aí quando as coisas, muitas vezes Deus fala não para nós, nós não queremos compreender. E Jesus compreendeu. Senhor, eu quero isso, mas se não for a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Já naquele momento reconhecendo que a soberanidade, a vontade de Deus é maior e necessária. Já reconhecendo a autoridade de Deus, reconhecendo que a vontade de Deus sim é que é perfeita e agradável. Não é a nossa vontade é que é perfeita e agradável, mas é a vontade de Deus é que é soberana. E quando nós recebemos o não de Deus, nós nos revoltamos, nós não queremos entender, nos entristecemos e não queremos mais
ficamos afastados de Deus, mas Deus não se afasta de nós. Porque Ele sabe o que é melhor para nós, nós não sabemos o que é melhor para nós. Lá em Salmos 37, 31, versículo 7, diz assim: exaltarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Deus conhece a sua angústia, Deus conhece a sua aflição. Deus sabe o que cada um está passando, eu, você. Deus conhece, Deus sabe. Mas nós temos que entender que é a vontade de Deus sobre a nossa vida que tem que ser feita. E vai ter coisas que nós vamos ter que passar. E nós temos que agradecer a Deus, porque em tudo o que Deus já nos deu, tudo o que Deus já faz, está fazendo na nossa vida. E muitas vezes nós só olhamos para aquilo que Deus não está nos dando, mas nós não olhamos para aquilo que Deus já fez na nossa vida. Vários momentos que nós tivemos com os nossos familiares. A oportunidade que nós temos todos os dias de estar com quem amamos, e muitas vezes nós não queremos, nós viramos a cara, nós não perdoamos, nós deixamos de lado, porque nós não compreendemos. Aí quando perdemos a pessoa é que vamos nos entristecer, é que vamos querer recuperar o tempo perdido, é que vamos sentir raiva, porque perdemos aquela pessoa, porque Deus tirou essa pessoa de mim. Não foi Deus que tirou. Cada um tem esse momento de partir, de ir. Nós não somos eternos aqui nessa terra. Vai chegar um momento em que nós vamos partir dessa terra. Nós podemos ter a vida eterna quando nós reconhecemos o que Jesus fez naquela cruz. E aceitamos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. E aí sim é que nós temos direito à vida eterna. E lá no céu e lá na glória nós viveremos eternamente. Mas aqui nessa terra nós não somos eternos. Nós não somos Deus, não. Quem é Deus? Ele que nos fez, Ele que nos criou. Nós não temos autoridade sobre a nossa vida. Nós não temos o dom de dizer o tempo que nós vamos viver, o que cada um vai viver. Deus é que sabe o momento de cada um partir. E nós temos que aceitar a vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus. Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, mas a tua vontade seja feita. E lá no Salmo 119, diz assim: Versículo 50, Salmo 119, versículo 50, diz assim: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. O que nos dá vida hoje, através dessa palavra, é a morte de Cristo Jesus. Que Ele fez, o que Ele fez por mim e por você naquela cruz. O que Ele foi capaz de fazer por mim e por você naquela cruz. E muitas vezes nós não compreendemos. Quando eu era católica, eu assistia aos filmes de Jesus e falava: nossa, como esse homem está sofrendo. Por que ele está sofrendo tudo isso? Nossa, por que ele está apanhando dessa forma? Por que ele morreu dessa forma? Foi por amor. Foi por amor. E tudo aquilo que ele passou, quando eu compreendi que era para mim ter passado, Ele fez isso por mim e por todos nós. Era para nós sofrermos aquilo, mas Ele sofreu no nosso lugar,
para que nós possamos ter vida eterna. Deus é justo, Deus é fiel. E ali naquele momento de angústia, porque ali Jesus em carne, ele se angustiou, ele se entristeceu, ele sabia o que estava por acontecer. E ele ali orando e pedindo para que os discípulos orassem, mas os discípulos não oravam, eles dormiam, eles não conseguiam ficar ali orando com Jesus, e Jesus ali orando e pedindo: Pai, por favor. E muitas vezes nós estamos nessa mesma aflição: Pai, por favor. Pai, por favor. Por favor, Pai. Mas será que nós temos pedido: Pai, por favor, mas que seja feita a tua vontade? E será que depois que é concretizado nós entendemos: Pai, a tua vontade é que foi feita, não a minha, porque o que importa é a tua vontade. Que nós possamos entender o que Jesus fez por nós. Que a Páscoa é isso. Foi a entrega de Jesus pela minha vida e pela tua vida. Pelos nossos pecados. Foi a justificação dos nossos pecados. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. O amor incondicional de Deus pela minha vida e pela tua vida. Foi isso que Jesus fez. Ele se entregou por mim e por você. E quando nós conseguimos compreender isso, quando nós conseguimos compreender o amor de Deus tão grande pelas nossas vidas, como nós podemos não aceitar a esse Deus maravilhoso, como nós não podemos não obedecer às suas palavras, como nós podemos não viver para esse Deus maravilhoso. Como nós podemos ser egoístas e querer fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer. A minha vida não pertence a mim. Porque naquele dia que hoje diz Sexta-feira Santa, o dia que Jesus se entregou por mim, hoje era o dia de eu ter morrido. Mas, através de Jesus, eu posso viver. E eu posso ter uma vida eterna, eu posso ter uma comunhão com Deus, eu posso conversar com Deus. E eu tenho a oportunidade de me arrepender, de me colocar diante de Deus e falar: Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, o que tu queres. Senhor, que seja feita a tua vontade. E aceitar a vontade de Deus, sem murmurar, sem reclamar, aceitando a vontade do Pai. Seja no sim ou seja no não. Estar firme com o Senhor. Mesmo que Deus disse não, Jesus continuou firme no propósito do que ele tinha para fazer. Ele não desistiu. Porque ele sabia que a vontade do Pai era mais importante do que a vontade dele. Senhor e amado Deus, nesse momento, ó Pai, me coloco aqui diante do Senhor, Pai, para glorificar o teu santo nome. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, esteja com cada pessoa, em cada lar, Senhor Deus, revelando a tua verdadeira vontade, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos ser humildes o suficiente para reconhecer a tua soberania, Senhor Deus, e aceitar a tua vontade sobre as nossas vidas, e não murmurar, Senhor Deus, e não reclamar, Senhor Deus, porque o Senhor sabe o que o Senhor faz. Nós não sabemos, Senhor, mas tu sabes. E agradecer por tudo o que o Senhor nos deste. Agradecer pelos momentos que nós tivemos, as oportunidades que tivemos, a tudo que o Senhor deu, tantas coisas o Senhor fez e está fazendo nas nossas vidas.
Não podemos somente olhar para as coisas que o Senhor não fez, os nãos que o Senhor nos disse. Porque se o Senhor disse não, foi para que nós possamos aprender, para que nós possamos entender. Ó Senhor Deus, Pai amado e querido, abençoa cada lar, cada vida em nome de Jesus. E que seja feita a tua vontade. Que seja feita como o Senhor quer, não como eu quero, sobre a vida de cada um que está ouvindo essa palavra. Essa é a oração que eu faço a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. E até amanhã, se Deus quiser.